Hello, my little folks! How are you? Então, hoje é pra todo mundo, mas principalmente pra minha galerona. Eu vou fazer uma compilação de dicas que eu já dei nesse canal ao longo de alguns vídeos, mas hoje eu vou fazer de forma mais objetiva, mais direta e mais sistemática. Eu vou tentar fazer mais vídeos assim. Quando não for aquelas aulas mesmo de gramática, eu vou tentar fazer as dicas de uma forma mais precisa e sistemática. E mais objetiva. E se você gostar desse novo formato, comenta, bota aí nos comentários, diz o que você achou. Falando em comentários, em interação, já se inscreve no canal agora, viu, Ana? Agora, já se inscreve no canal agora. Quem é sabe, viu, gente? Pessoal, se inscreve no canal, compartilha, curte e me segue no Instagram, @PamelaMarinhoBrandão. E eu tô muito chique, tô fazendo parcerias, entendeu? Fazer merchandising aqui. Cátia Dourado personalizou esta caneca para mim e pode personalizar não só a sua caneca, mas a sua camisa, a sua bicicleta, o que você quiser. Entre em contato com ela, @Cátia Dourado, e vê lá o que ela tem a oferecer. Beleza? Então, é importante dizer que essas dicas que eu vou dar, como eu já disse, eu já dei de alguma forma, né, por aqui, mas elas estão interligadas, tá? Elas não são como um jogo de fase. Já cumpri essa, agora eu vou fazer essa. Agora, não. Vai usando todas, sempre tendo em mente todas, porque isso vai te ajudar a estudar o inglês melhor, beleza? Você vê que eu estou sempre priorizando essa questão de como você estudar inglês melhor, porque essa ideia do todo te faz fazer aquilo que você precisa fazer, entendeu? So, let's go! A primeira dica é o seguinte, eu vou repetir ela durante praticamente todo o vídeo. Tenha propósito no aprendizado. E aqui, eu tô falando de inglês, mas para tudo que você fizer na vida, tenha propósito. Por que você quer fazer isso? Para que você quer aprender inglês? Ah, porque minha mãe me obrigou, porque tá no currículo da escola, porque eu sou obrigada, porque não sei o quê, porque, sei lá, não tá fazendo nada, aprender inglês. Não vai rolar. Okidoki? Não vai rolar. A primeira oportunidade que você tiver, a primeira vez que começar a encher o saco, a primeira escolha que você tiver que fazer de alguma coisa, né, abrir mão de alguma coisa, a primeira dificuldade que você encontrar, se você não tiver um propósito firme em relação ao inglês, no caso, né, ao aprendizado de inglês, você vai largar. Então você precisa ter um propósito. E eu não sei se você percebeu aqui, e eu já vou engatar com outra dica, eu não sei se você percebeu aqui, eu não tiro, hipótese nenhuma, a importância da gramática no estudo da língua inglesa. Óbvio que não. Não existe você saber uma língua sem entender minimamente a sua estrutura. Não existe. Entendeu? Ou pelo menos praticar a sua estrutura. Então, assim, a gramática é sim muito importante. Mas perceba que todo vídeo que eu falo de aprender gramática, teve um mínimo conhecimento, consegue ter a mínima clareza de inglês, eu já falo para você ler alguma coisa, para você ouvir alguma coisa, para você assistir alguma coisa, escrever alguma coisa. Por quê? Primeiro, prática, né? A prática das habilidades, das 4 habilidades. No caso, a gramática, mais 4 habilidades. Mas eu tô focando nessas 4 habilidades. Speaking, listening, reading e writing. Para você praticar. Mas também por que eu falo isso? Para você fazer algo que você goste. Para você colocar sentido, significado no seu aprendizado. Pô, Pamela, eu quero aprender inglês porque eu quero... Sei lá, eu tô fazendo faculdade tô fazendo um curso aí que 90% do material que eu tenho acesso na biblioteca é em inglês. Eu tô fazendo inglês porque eu quero viajar o mundo, não quero depender de intérprete.
Entendeu? Eu quero falar com as pessoas sem ter problema de estar me comunicando mal ou de não entender. Eu quero assistir um filme e conseguir entender os trocadilhos da outra língua, entendeu? E conseguir entender as nuances da língua. Não ficar dependendo de dublagem, de legenda. Você tem que ter um propósito, entendeu? E você só vai ter esse propósito, você só vai conseguir fazer essas coisas fazendo, né? E tipo assim, se você só aprende a gramática, você não vê a aplicação dela na vida. Quando você começa a estudar, você começa a ler, começa a ouvir, você começa, ó, a estar em contato com aquelas coisas. Então, você vê o seu propósito sendo realizado, entendeu? E aí, como eu disse, estuda as 4 habilidades. É bem importante isso, tá? Por exemplo, eu era muito boa em estruturas gramaticais, much, many, na. Mas na hora de ler alguma coisa, na hora de falar, na hora de escutar, principalmente, eu era misericórdia. Como foi que eu quebrei isso? Prática. Todo dia praticando alguma coisa. Aí é que eu falo da questão do propósito. A época que eu mais evolui em inglês foi a época que eu precisava fazer uma prova de inglês para poder passar e participar de uma seleção. E, tipo assim, eu tinha 2 semanas para me preparar para a prova. Então, tipo, e aí eu puxo uma terceira dica, imersão. Eu entrei de cabeça. Eu acordava, eu lia a Bíblia em inglês, tudo que eu ia ler em inglês, meu computador estava em inglês, eu ouvia 5, 6 áudios de inglês por dia, a série que eu estava assistindo estava toda em inglês, tudo estava em inglês, tudo estava em inglês. Porque eu precisava entrar na língua, entender o contexto, entender entender os trocadilhos, entender as brincadeiras, entender os sentidos. Eu precisava me acostumar com isso. E você só se acostuma com a coisa que você está imerso. Entendeu? Ó, aqui eu já consegui matar 3 dicas. Dê propósito, treine as 4 habilidades e se jogue de cabeça, né? Imersão. E imersão você consegue com o quê? Olha bem quem vem, ó quem vem, ó quem vem. A nossa querida, inigualável, famigerada Constância. Porque esse canal deveria se chamar Constância. De tanto que eu falo nesse canal. Eu falo demais sobre isso. Constância. Gente, não há imersão sem constância. Não há perfeição sem prática, 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 prática. O que é isso, prática, prática, prática? Constância. Não tem como. Você fala hoje em português porque você fala desde que você aprendeu a falar. Você fala português. Entendeu? A mesma coisa. Quanto mais você ouvir em inglês, quanto mais você falar em inglês, quanto mais você escrever em inglês, ler em inglês, você vai falar em inglês. Você vai ser fluente em inglês. Imersão, constância, propósito. Tá tudo interligado. As 4 habilidades. Gente, não tô dizendo que gramática não é importante, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu estou falando que gramática sozinha, a gente não vive de gramática. A gente vive de prática de gramática na língua. Kidoki? Kidoki. Uma coisa que tem a ver com a questão das habilidades, né? A questão de precisar entender, aprender e tal. Pode ser no celular, mas eu prefiro o caderno. Tenha seu vocabulog. Eu já ouvi essa expressão em algum lugar, não me lembro onde. Tenha seu vocabulog. O que é isso, teacher? Tá assistindo uma série, tá lendo um livro, tá, sei lá, vendo um texto aí qualquer. Pareceu uma palavra que você não conhece. E você depende daquela palavra para entender o contexto. Tá. Vamos lá no Google, tradutor. Pesquisa a palavra. Não pesquisa a frase toda, pesquisa a palavra. Que palavra é essa? Tá. Tal palavra, beleza. Anota aqui. Não entendi que palavra é essa. Anota. 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 Toda noite antes de dormir, dá uma olhada. Ah, teacher, toda noite? Tudo bem. Uma vez por semana dá uma olhada.
Uma vez por semana, gente. 10 minutos, pelo amor de Deus. 10 minutos, você vai ver a palavra, você vai ver tipo wood, madeira, ball, bola, black, preto. Pelo amor de Deus. Entendeu? Isso ajuda muito. Porque você está revisando. Você está revisitando. Constância. Imersão. Entendeu? E nunca se esquece do propósito. Tem duas aqui também. As duas últimas dicas aqui, que elas são bastante importantes também. A primeira é: conheça os seus limites. Trabalhe em cima deles. E você trabalha em cima deles a partir de metas. Falou grego, Pamela? Tá. Vamos dizer que você que tá me assistindo aí sabe nada de inglês. E isso não é demérito pra ninguém, tá? Você não sabe nada de inglês e você quer aprender. Aí, digamos que hoje, vendo minhas aulas e tal, e treinando um pouquinho, você aprendeu o verbo to be. Ou pelo menos algumas partes do verbo to be. Massa. Aí tem o seguinte. Você aprendeu o verbo to be e você quer se testar. Você quer praticar. E aí você pega um livro pra ler. Aí o livro que você pega para ler é nada mais, nada menos do que um livro de James Joyce. Quem sabe, sabe o que eu tô falando. James Joyce é um escritor brilhante, mas ele é difícil para o caramba. Tá? Tem professor meu, da Faculdade de Letras, que é tipo assim, top em leitura, em inglês, em tudo que você imaginar, que é professor de literatura, que tem doutorado, que tem não sei o que até hoje não consegue ler alguns livros de James Joyce. Que não entra na cabeça, porque além dele brincar muito com o inglês, ele brinca muito com as palavras, ele faz umas paradas muito loucas lá, não vai rolar. Se você não sabe o básico, você não vai pegar o cara agora. Eu não tô falando que você nunca vai ler um cara como esse. Eu tô dizendo que hoje, você sabendo apenas o verbo to be, pronto, primeira aula de verbo to be, você vai partir pra um cara desse? Claro que não. Não vai, filho, desculpa, não vai. Não hoje. É isso que eu quero que você entenda. E isso só vai fazer uma coisa em você: te desmotivar. É bom você ter uma meta e uma meta concreta. Eu não tô falando pra você não ter uma meta. Eu não tô falando pra você desistir. Eu não tô falando assim, você não sabe e você vai morrer sem saber. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que, tipo assim, você hoje não tem o conhecimento necessário para fazer essas coisas que eu estou dizendo. Entendeu? Você hoje não tem este conhecimento. Não significa que você não vai chegar lá. Significa que você precisa de metas concretas. Você precisa ir devagar, focando no processo. Como assim? Poxa, Pamela, uma vontade que eu tenho é de pegar um livro e ler ele todinho em inglês. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é Percy Jackson. Meu sonho é ler a saga toda de Percy Jackson em inglês. Mas eu ainda... Meu nível de inglês eu sei falar My name is e the book is on the table. Fechou aqui. Você vai ter que construir o caminho para poder chegar lá. Eu não tô dizendo que é impossível. Entendeu? Só que, tipo assim, você não vai colocar como sua meta diária ou semanal de estudo em inglês uma página de livro se você não consegue ler meia. Se você só consegue ler 3 linhas. Se você ainda não tem consistência vocabular. Não tenha medo de errar. Não tenha vergonha de pegar um livro da Branca de Neve para ler, por exemplo. Okidoki? Não tenha vergonha. A mesma coisa que eu vejo quando eu dou aula em inglês. Às vezes a pessoa tá lendo, a pessoa não sabe a palavra, a pessoa pula a palavra porque não sabe falar ela em inglês. Amada, para com isso. Repete a palavra. Entendeu? Mas assim, bota uma meta e vai. Conheça seus limites. Entendeu? Eu não consigo entregar isso agora. Não vai. Não consigo ler 5 páginas de inglês, de livro em inglês hoje.
mas eu consigo ler meia. Meia. Até você conseguir ler uma. Até você conseguir ler duas. Okidoki, meus queridos, ó. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Se inscreve, dá o like, compartilha e me segue no Instagram, ok? Beijo!